Alexandre, complementando a fala, quem já fez as interações no primeiro bloco não tem necessidade de estar fazendo de novo no segundo. E assim, o motivo também das interações é só para a gente diferenciar quem coloca, né, faz o login e vai fazer outra coisa e deixa o celular lá. É só nesse sentido, né? Que não é o caso de vocês. Aqui a gente sabe que ninguém faz isso, né? De forma alguma. Então, vamos lá. Tela compartilhada, estamos gravando aqui novamente. Ficou faltando aqui um detalhezinho no primeiro bloco, pessoal, que para fins práticos é importante para a gente desmistificar algumas coisas também, né? Em relação à descarga, choque elétrico, o que você deve considerar perigoso e o que de fato, né, não oferece risco de morte, né? Então vamos lá. Em termos de corrente, né? De 1 a 10 miliamperes, que essa é a medida miliamperes, você sente apenas um formigamento. Então, qualquer problema que você tenha, qualquer descarga elétrica e qualquer choque, né? Dentro desta amperagem, ou seja, de 1 até 10 miliamperes, você vai sentir apenas um formigamento, nada mais que isso, né? De 10 miliamperes a 20 miliamperes, você já sente um forte formigamento e dor. Tá? Ele já avisa, opa, qualquer corrente aí, né, com 20 miliamperes até 1 ampere, você já pode ter convulsões e parada respiratória. Então, assim, reparem que nós temos muitos aparelhos em casa com mais de 1 ampere. Então, não é difícil você ter um problema desse em casa. Tá? Como eu falei no início, na nossa colocação aqui das nossas apresentações, todo mundo se preocupa com a potência em watts e não é isso que mata, né? É a questão da corrente elétrica. Olha, de 20 miliamperes a 1 ampere, você já tem convulsões. Entre 1 e 2 amperes, fibrilação. Acima de 2 amperes, queimaduras e paradas cardíacas. E acima de 3 amperes, é considerado letal. Não vou entrar aqui, pessoal, no mérito de socorro, tá? Em atendimento, não é a nossa área aqui, tá? Principalmente porque volta e meia algumas questões são atualizadas e aí a gente pode até em algum momento aqui convidar algum profissional da área da saúde para vir falar conosco a esse respeito. Mas não vou enveredar por esse caminho de comentar aqui sobre técnicas de reanimação, não é a nossa área de aptidão, tudo bem? Paramos aqui nessa questão de quanto de amperagem vocês devem tomar cuidado. Acima de 3 amperes já é letal, tudo bem? Bom, na sequência aqui tem prevenção, aí fica à disposição de vocês para lerem depois, tá ok? Como deixamos claro aqui no primeiro bloco, esse segundo bloco vai ser para falarmos aqui das aberrações. Antes de chegar aqui nas ligações meia sem sentido, vamos falar de alguns mitos aqui dentro da área de elétrica e também de eletrônicos, que muita gente continua mantendo, né? E é importante a gente trazer para vocês aqui, ó. Vamos lá. Começando por esse sujeito aqui, ó. Todo mundo conhece um estabilizador? Pergunta. Estabilizadores, que aqui no laboratório tem um em cada computador. Estabilizador é um mito ou é um fato? Eu preciso de estabilizador para realmente garantir a estabilidade da minha corrente elétrica, ou isso é mito? Ele não cumpre o seu papel. Fato. Então vamos lá, pessoal. Ó, guardem isso, prestem atenção. Eu estou tentando localizar, mas já não está mais à disposição, tá? Acho que mais de 5 anos foi feito alguns testes do Inmetro, todos foram reprovados, isso em relação à qualidade. Mas em relação ao funcionamento, isso também há quase uma década, comprovado em vários institutos e laboratórios no mundo todo, nenhum estabilizador realmente cumpre com o prometido. E não tem a ver com qualidade, tem a ver com funcionamento. E já explico para vocês.
Vamos lá. Qual é a função do estabilizador? Preste atenção, porque isso aqui é mito e todo mundo carrega isso para o túmulo. Compra, gasta dinheiro à toa e não serve para nada. Repito, estabilizador não serve para nada. Explico tecnicamente por quê. Então, por que a maioria dos computadores são ligados no estabilizador? Exatamente. A função do estabilizador é diminuir a oscilação da corrente. Esta oscilação, ela tem picos, que são elevações, e tem quedas. Esse intervalo muito grande entre um pico e uma queda, isso é prejudicial para o funcionamento e vida útil de qualquer equipamento eletrônico, não apenas computadores. Qualquer equipamento eletrônico sensível, com oscilações, ele vai ter, digamos assim, um prejuízo na sua vida útil. Vamos lá. Primeira coisa, já te abro aí para a pergunta. Primeira coisa, nessas últimas 2 décadas, né, o trabalho do fornecimento da nossa rede elétrica pelas companhias já evoluiu muito. Esse é o primeiro fator. Segundo fator, né, as fontes de alimentação dos dispositivos, elas também passaram por muita evolução. Então, a fonte de alimentação de um computador hoje, por exemplo, ela já tem esta finalidade e ela funciona com muito mais precisão do que o estabilizador. O que acontece com o estabilizador? Para conseguir, né, ou para tentar estabilizar, ele tem uma latência para diminuir esta oscilação. E detalhe, a oscilação, ela nunca termina, nunca é uma deadline, nunca fica reto. A corrente chamada contínua, ela continua oscilante, só que menos, no intervalo menor, que não é prejudicial. E isso a fonte de alimentação já consegue fazer. O grande problema do estabilizador é que para conseguir diminuir esse intervalo de oscilação, ele tem uma latência, ou seja, ele leva microsegundos e é como se fosse microsegundos não funcionando e voltando. Voltando, ele volta e para, volta e para. Por isso que quando você está em lugares onde há uma oscilação um pouquinho mais intensa, fica emitindo barulho. Ele tem microparadas. Essas microparadas, e ele consegue estabilizar. Só que essas microparadas, ou seja, essa latência, ela é mais prejudicial do que a própria oscilação. E isso já faz mais de uma década que laboratórios no mundo inteiro comprovam isso. E nós continuamos comprando estabilizador. Inclusive, aqui na escola nós temos um para cada computador. É inútil. É inútil. Não põe. Se você ligar direto na tomada, é melhor do que ligar com estabilizador. Isso é fato. Então, é um mito porque ele não consegue estabilizar. Ele tem uma parada, uma latência. O que é a latência? Ele interrompe e volta. Esse processo de interromper a passagem é tão prejudicial quanto a oscilação. Então, ele causa mais prejuízo do que benefício. E, hoje, a tecnologia das fontes de alimentação, as fontes de alta qualidade, elas têm mais precisão nisso do que o estabilizador. Eles acabam atrapalhando o trabalho das fontes. Então, hoje, se você tiver que... A não ser que... Vamos lá. Falamos aqui no primeiro bloco de uma serralheria ou lugares onde você tem, por exemplo, motores que usam uma grande demanda e o circuito baixa muito. Mesmo assim, ele não vai conseguir dar conta. Quando for realmente uma oscilação muito abrupta, ele vai, de qualquer jeito, vai queimar. Não, o estabilizador de voltagem, da forma como ele é utilizado hoje, ele serve como um filtro de linha, para você ligar vários aparelhos juntos. Porque caso você tenha um sobrepico de tensão, ele simplesmente queima o fusível. Bom, mas estabilizar a corrente, ele não faz. Aliás, ele até estabiliza, porém, ele tem uma latência que é prejudicial, que é mais prejudicial ao funcionamento do dispositivo do que a própria oscilação. Então, o custo-benefício dele é inválido, é inviável. Porque ele não vai prejudicar o seu aparelho pela oscilação, mas sim pela interrupção do fornecimento.
mas é muito rápido, você não percebe. Mas a sensibilidade do dispositivo, porque veja bem, se a função dele é diminuir essa oscilação, e ele até diminui, ela entra grande e sai menor. Só que ele tem interrupções do fornecimento de energia. Essas microinterrupções são piores, elas causam mais prejuízo ao funcionamento do aparelho do que a própria corrente alternada, do que a oscilação, que hoje já é menor porque as companhias elétricas evoluíram no fornecimento. Claro, cada caso é um caso. Tem regiões que você vai e oscila muito. Mas se você comprar um estabilizador para garantir isso, ele não dá conta. O fabricante vai brigar afirmando que consegue. É que, infelizmente, agora, neste computador aqui, que não está com os meus históricos, eu não vou achar para vocês. Já tentei aqui vários testes aqui. Se você achar algum aí, você me passa, tá, Alexandre? Porque nós não temos aqui. Mas podem acreditar nisso. Estabilizadores são mitos. Não cumprem com o prometido. Economizem isso. Tudo bem? Agora, para que você vai usar um estabilizador? Se for para você simplesmente ligar 4 ou 5 aparelhos juntos, você não precisa dele. Não precisa. Você usa outro tipo de dispositivo. Você usa, por exemplo, um filtro de linha. Tudo bem? Então, primeiro mito da noite. Estabilizador é desnecessário. Ele não cumpre com o papel como deveria. Tranquilo? E se você tiver equipamentos de alta performance, que tenham muita precisão, além de não ajudar, ele piora. Ele piora. A Adrenaline.com já fez vários testes, todos não funcionam. Inmetro, já no quadro do teste do Fantástico, já passou isso há mais de 10 anos, não conseguem garantir o funcionamento. Os fabricantes, eles insistem nessa tese, mas comprovado no mundo todo, a latência gerada pelos estabilizadores para conseguir estabilizar a corrente é tão prejudicial quanto a sua alternância. Então, não serve. Beleza? Diga. Tem alguns estabilizadores que têm essa possibilidade. O que na verdade pode ser útil para você, vamos lá. Quando você pega um 220, do 220 para 110, ele tem um circuito um pouquinho mais bem elaborado ali. Então, porém, você está usando ele com outra finalidade, como um transformador e não como para diminuir, para estabilizar a corrente. Aí o uso está sendo outro. Você está usando ele para conversão, como um transformador, e não como um estabilizador. Para esta finalidade, ele até vai cumprir o papel, porque ele tem ali, ele consegue fazer isso sim. Tanto o 110 para 220, quando você compra com esses modelos, né? Ou de 220 para 110. Mas você está usando na função de transformador e não como estabilizador. Sim, mas comprar um estabilizador só para isso seria também inviável, né? O papel a qual ele foi, digamos assim, desenvolvido, que é para estabilizar, deixa eu falar aqui olhando para o microfone, senão perco o áudio aqui. Ele não cumpre comprometido, é simplesmente um mito, é subconsciente coletivo. A galera compra achando que resolve, mas não resolve. Diga, pode perguntar, fica à vontade. Opa, agora a conversa muda, vou chegar lá. O no-break eu vou deixar para o final. Já posso adiantar que no-break é fato. No-break é fato, não é mito, não. No-break é fato, mas já chego lá. Antes de chegar no no-break, tem um outro dispositivo importante aqui, mas já chegaremos no no-break. Bom, olhando aqui no chat para ver se tem alguma pergunta do pessoal em casa. Perfeito, Alexandre. Obrigado aí pela ajuda. O Alexandre está no suporte aqui no chat. Pessoal, quiserem abrir o áudio e perguntar também para interagir, o pessoal está perguntando aqui. A ideia é fazer dessa aula aqui não apenas uma aula, hein, gente? Se eu não sabia e a partir de hoje passei a saber, aí a gente tem um outro olhar, né? É o conhecimento, aliás, a informação que me leva ao conhecimento e o conhecimento que vai moldar o meu comportamento a partir daqui. Tudo bem?
Comete crime quem compra o estabilizador? De forma alguma, não sabia. Durante muito tempo eu usei estabilizadores. Repito, se eu tirar uma foto aqui, cada computador no laboratório da escola está ligado a um. Desnecessário. É simplesmente perda de tempo. Ele não consegue eletronicamente cumprir com o papel sob o qual ele foi adquirido. Tudo bem? Então, Marcele, não. Na verdade, o estabilizador não é uma extensão, mas hoje, da forma como ele está sendo usado, ele acaba virando uma extensão. Uma extensão de luxo, porque você paga num estabilizador o preço de 3, 4 extensões, né? Ou até mais, dependendo do fabricante do estabilizador. Porque, na verdade, o estabilizador... Deixa eu pegar um diagrama aqui para mostrar. O estabilizador, ele tem como propósito de fabricação estabilizar a corrente elétrica. A corrente vem alternada, a companhia elétrica fornece a corrente alternada e os dispositivos eletrônicos, para que eles funcionem, eles precisam de corrente contínua. A alternância da corrente, os picos e quedas, são prejudiciais ao funcionamento. Porém, como já afirmamos aqui, eletronicamente, o estabilizador, para fazer isso, ele interrompe em milésimos de segundo o fornecimento da energia. Essa latência, isso chama-se latência. Essas pequenas microinterrupções que a gente não percebe, nós não percebemos, mas para o funcionamento a longo prazo de um componente eletrônico com sensibilidade, é mais prejudicial do que a própria oscilação da corrente. Então, tecnicamente e comprovado, o estabilizador não consegue cumprir com o propósito ao qual ele é adquirido. Tudo bem? Outra perguntinha aqui do Lucas. Como ainda tem muitas vendas, né, em relação ao estabilizador, sendo que ele não serve para nada, como as empresas ainda não faliram em relação... Sim, Lucas. É justamente pelo fato que nós estamos trazendo essa informação aqui, né? Isso é mito. Propaganda, marketing. Quem alimenta o mercado de estabilizadores é a falta de conhecimento, desinformação. Como muita coisa praticada no mercado é desinformação. E aí, né, a gente invoca aqui René Descartes, né, o iluminismo. Coloquemos aqui em prática um iluminismo eletrônico, né, a luz da razão. Se eu não sabia, hoje passo a saber. É só eu procurar aqui, por favor, Alexandre, vê se você localiza aí o teste do Adrenaline. Tem vários artigos no mundo inteiro comprovando isso. Porém, o subconsciente popular insiste em comprar estabilizador acreditando nele. Aí, não é técnico, é crença. E nós não estamos aqui falando de dogmas, né? Eu não sou devoto do estabilizador. Não é uma crença, é uma questão técnica. Eletricidade, em termos técnicos, ele não consegue estabilizar uma corrente elétrica e, digamos assim, isentar o prejuízo da oscilação para o computador, porque ele cria uma latência. Isto, tecnicamente comprovado há mais de uma década, mas as pessoas continuam comprando. Paciência. Eu tenho a seguinte ideia, né? E aí não é ideia, é fato. Se eu não sabia e passo a saber, eu entro com uma informação. Informação que transforma o meu comportamento, eu chamo de conhecimento. A diferença aqui é conhecimento. Existem outras funções, outros dispositivos que são eficazes. O estabilizador, hoje, ele é mais prejudicial do que benéfico. Então, o que está faltando é conhecimento. Para cada profissional da área e para cada técnico, você tem aí centenas e milhares de leigos. É um mercado alimentado pelo desconhecimento, infelizmente. Tudo bem? E não estou falando isso aqui contra os fabricantes, né? Porque eles continuam vendendo, mas vendem para quem não sabe. Vamos lá. Na sequência aqui, ó, vou de novo compartilhar, estou com a tela compartilhada, né? E vamos para um outro dispositivo aqui, ó. Filtros de linha, né? O que é um filtro de linha?
O que é o filtro? Vamos lá. Você tem o estabilizador. Deixa eu pegar aqui uma imagem de corrente alternada e corrente contínua, só para mostrar aqui corrente alternada e contínua. Vamos pegar uma imagem aqui, porque uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Aqui, ó. Vou pegar uma... Estão vendo minha tela aí? Sim ou não? Bom, eu estou com uma imagem aqui, ó, da corrente alternada com gráfico, né? A corrente alternada, para quem conhece um pouquinho de gráficos aí, estatística, é uma semióide, né? Ela sobe e desce. Isso é uma alternância de corrente. E a linha reta, óbvio, é uma corrente contínua. Estão vendo aí, gente? Minha tela, só para eu saber se está compartilhado, porque, enfim. Tá. Bom, isso aqui é o papel do estabilizador, né? Diminuir ou eliminar essa alternância, que nós já falamos aqui que ele não consegue. O filtro de linha não tem esse papel. Filtro de linha não estabiliza. Filtro de linha, ele elimina ruídos. O que é ruídos? É a interferência eletromagnética gerada por cabos, aonde você tem, por exemplo, vários aparelhos ligados. Isso emite o chamado ruído, não é som, tá, gente? Ruídos é a interferência eletromagnética. E um filtro de linha, esse aparelho aqui, e nós temos vários no mercado, inclusive esse modelo aqui é diferente, que ele vem com um disjuntor, né? O funcionamento de um filtro de linha, ele depende diretamente da qualidade dos dispositivos que compõem o seu circuito eletrônico. Aqui dentro há uma combinação de capacitores, reguladores de tensão e alguns têm fusíveis extremamente sensíveis e frágeis que vão queimar fácil, não vai resolver, e alguns têm disjuntores. Há uma categoria mais recente hoje que trazem disjuntores, são um pouco mais caros. Internamente aqui há uma combinação de dispositivos eletrônicos para eliminar esse ruído gerado pela interferência eletromagnética de cabos. Se for de boa procedência, ele até cumpre o papel. Mas se você confundir filtro de linha com extensão, que são simplesmente as conexões para você ligar vários aparelhos na mesma tomada, não são a mesma coisa. Filtro de linha tem um circuito interno para eliminar interferência, ruído. Extensão, simplesmente... Deixa eu ver se eu pego alguma extensão aqui. Não tem nenhuma, aqui são todos filtros de linha, tá? Extensão é para você simplesmente... Aliás, né? Extensão é uma coisa, né? E a régua, né? Quando você tem várias tomadinhas para ligar vários aparelhos, é outra. Então, vamos desmistificar mais um mito aqui. O filtro de linha não tem o mesmo papel do estabilizador. Se o estabilizador, em tese, que é fabricado para diminuir ou eliminar a oscilação da corrente, já não consegue, não vai ser o filtro de linha que fará. Filtro de linha é para eliminar ruídos e interferência, beleza? Agora, professor, eu uso o filtro de linha para ligar a minha televisão, o computador, o meu notebook, o meu roteador em casa, eu preciso ligar vários, eu tenho uma única tomada. O filtro de linha vai resolver? Se for de boa qualidade e aí é importante aqui, preste atenção, gente, isso aqui é sério. Não existe milagre elétrico. Uma tomada, presta atenção, uma tomada, vamos pegar aqui uma tomada, imagem de uma tomada de 10 amperes. Isso aqui é uma tomada de 10 amperes, tá? Simples, uma tomada. Existe no dimensionamento de uma tomada, 110, por exemplo, ou 110 até 127 volts. Dentro de aparelhos de 10 amperes, você multiplica 10 amperes por 127, o máximo de potência que ela comporta aí seria 1.270 watts. É uma regra matemática da eletricidade. Então, você pode combinar num filtro de linha, deixa eu colocar de volta aqui o filtro de linha.
Cadê ele? Filtro de linha. Você pode ligar aqui sem ultrapassar o limite da tomada. Se for uma tomada 110, de 110 volts, para aparelhos de 10 amperes, você multiplica 10 por 127, você vai ter 1.270 watts de limite de potência que ela comporta. Se você combinar uma sequência de aparelhos aqui que ultrapasse isso, a sua tomada estará em sobretensão. Nesse caso, estou simplesmente passando o mouse em cima desse filtro de linha aqui, que ele tem um disjuntor. Sobrecarregando, o que vai acontecer? Ele desarma o disjuntor e, no caso dos mais simples aqui, ele simplesmente queima o fusível. Tudo bem? E a ideia desse dispositivo aqui é segurança. Se você anexar, ligar em série vários aparelhos ultrapassando a capacidade da tomada, a tendência aqui é que ele desarme. Se ele não desarmar aqui, os seus disjuntores na sua casa um deles vai desarmar. O disjuntor que está controlando essa tomada desarma, porque ele não suporta. Isso é uma regra de elétrica. Repito, uma tomada de 10 amperes ela foi feita para receber um aparelho, e ela suporta até 1.270 watts de potência. Se você ligar uma série de aparelhos aqui que ultrapasse isso, o seu disjuntor vai desarmar. Ou aqui, se for projetado aqui, e se não for um filtro de linha com um disjuntor, a sua caixa de disjuntores em casa vai desarmar. Se você insistir, ele vai continuar desarmando, ou até algum problema maior vai dar. Então, filtro de linha funciona, se for de boa qualidade, funciona para filtrar a linha, que é eliminar ruído, não para estabilizar. Deu para entender ou está complicado demais, pessoal? Pergunta do Robson aqui no chat. Filtro de linha e extensão é diferente, pessoal. Vou pegar uma extensão aqui O nome extensão também, ele já auto se explica, né? A extensão tem a função de prolongar, né? Vamos supor, você tem uma tomada que está distante do dispositivo, o que você faz? Você liga uma extensão para o cabo chegar até lá. Perfeito, a extensão não tem problema algum, desde que ligada correta, tá? Opa, liguei. Extensão de tomada aqui, vamos lá, extensão. Ó, isso aqui é uma extensão, tá? Temos aqui uma extensão com 3 conectores aqui, ó, 3 tomadas. Tudo bem? Aqui, pessoal, uma coisa importante, ó, pela dimensão desta extensão, é uma extensão para um aparelho, para aparelhos de 10 amperes. A gente já chega lá. Olha a espessura do cabo aqui. Tudo isso aqui, gente, são informações técnicas. E repito, né? Quem não acredita em informação técnica está no curso errado. Tá? Quem olha uma norma técnica, seja da ABNT ou, por exemplo, uma norma internacional comprovada há décadas, né? Ou seja, que foi estipulada através de anos e anos e anos de comprovações e análises, né? Se nós não acreditamos em norma técnica, estamos no lugar errado nesse momento. Quem prefere, ou seja, estou vendo que tecnicamente não serve e continua apostando, repito, está no curso errado. Isso aqui é uma área de precisão. Não é crença tecnológica, é precisão tecnológica. As normas técnicas, como disse no começo da aula, elas não foram criadas para enfeitar o mundo. É para garantir atuações técnicas. Todas as vezes que você emite um laudo técnico, você fundamenta isso em leis da eletricidade e da física. Albert Einstein e Isaac Newton comprovaram isso há quase um século. Não cabe a nós aqui questionar isso, porque é fato. Qualquer aparelho que contrarie esse tipo de fundamento, eles são inúteis. E aqui, ó, a extensão é inútil? Não. Mas quando eu uso ela errada, ela se torna um problema.
Olha a espessura desse cabo que está aparecendo aqui. Esse é um cabo para receber aparelhos com um limite de potência, amperagem. Se eu simplesmente ignoro isso e sobrecarrego, eu aqueço demais o cabo, ele derrete e vai dar ruim. Aí eu repito, o problema está com o dispositivo ou com o indivíduo que faz errado. Qual é o maior problema que nós temos hoje dentro de uma área técnica? Pergunta que não quer calar. Então, aqui, ó, isso é uma extensão. Inicialmente, o pessoal que estiver vendo outra coisa, eu vou pedir para colaborar, né? Por favor. A extensão, inicialmente, tem a função de fazer alcançar, ou seja, que o cabo alcance a tomada que, de repente, está longe do seu aparelho e você não pode levar até lá. E você pode ligar mais aparelhos, porém, é diferente de um filtro de linha. Eu não tenho um circuito protetor aí. Eu não tenho nem um disjuntor e nem um fusível. Correto? E eu tenho novamente que alertar. Nós temos um limite de potência suportado por uma tomada de 10 e um outro por uma tomada de 20 amperes. Tanto para o 220 é 1, por exemplo, 10 amperes numa tomada 220, ela vai suportar 2.200 watts de potência. Sobrecarreguei além, derrete. Esse fio aqui, ó, é um fio que suporta uma determinada carga de corrente. Se eu coloco, por exemplo, vamos pegar um exemplo muito comum, que eu já fiz isso e parei na hora, porque não precisa nem de 20 minutos, ele derrete. Um ar-condicionado portátil, geralmente você precisa deixar ele próximo de alguma janela. Por quê? Porque ele tem aquela tubulação que exala um ar quente. Então, você tem que deixar próximo de uma janela. E, às vezes, você, no cômodo onde você está, você não tem uma tomada próxima daquela janela. Você usa uma extensão. Só que o cabo do ar-condicionado portátil, ele é de 6 milímetros, ou às vezes até mais. E o ar-condicionado portátil é de 20 amperes. Uma extensão como essa de 10 amperes não comporta. Se você cometeu o equívoco de ligar, ele vai funcionar aí por 1, 2, 3 horas, o cabo derrete, vai dar problema. Ou o disjuntor desarma, ou pega fogo no local. Simples assim. Então, extensão pode ser usada, desde que você limite, respeite, né, as especificações técnicas do fabricante. Porque quando você usa o aparelho errado e ele apresenta um problema, o problema não é o aparelho, é você, que não seguiu as orientações técnicas. E todo aparelho tem uma indicação do fabricante, limite. Repito, e esses limites são feitos com base em normas internacionais comprovadas há séculos, gente. Eletricidade não é uma grandeza que se descobriu ontem. Thomas Edison inventou a lâmpada há muito tempo atrás. Então, como eu digo, se eu não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe, então estou no curso errado. Procura outro curso. Aqui prevalece norma técnica. Perfeito? Beleza, deixa eu continuar aqui. Vamos lá. Além do filtro de linha, nós já mencionamos aqui, falamos da extensão, que não há problema nenhum com a extensão, desde que respeitada as especificações, tá ok? Se eu tenho um aparelho de 20 amperes, eu preciso de uma extensão correta, que tenha o cabo na milimetragem correta e a tomada também, senão dá ruim. Se eu usar esse instrumento aqui, ó, aliás, esse dispositivo, aqui nós temos um problema de ordem também técnica. Aí eu vou voltar, deixa eu olhar aqui no chat, que eu não me lembro aqui o... Cadê? Acho que quem fez a pergunta do estabilizador aqui. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu... O Lucas. Aproveitando a pergunta do Lucas lá atrás sobre estabilizadores, né? A gente vem aqui também para esse momento aqui, gente, ó. Adaptadores. Todo mundo usa adaptadores.
Pergunta: adaptador tecnicamente é correto? Sim ou não? Adaptador. Tecnicamente é correto, adaptador? Vamos lá. Então, vamos à síntese da questão, pessoal. Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, um adaptador como esse aqui, ó. Nenhum adaptador, gente, vamos lá, para quem não sabe, isso aqui deveria ser proibido de ser vendido, é fato. Nenhum adaptador de tomada tem laudo do Inmetro. O Inmetro não pode especificar isso, gente. Vamos lá, o que é um adaptador? O adaptador de uma tomada de 10 para de 20 está errado. Como é que eu posso adaptar uma tomada que foi projetada para receber 10 amperes, eu coloco um adaptador e ela recebe 20? Isso não existe. Não é. Um adaptador, tecnicamente, um adaptador de tomada, veja bem, o adaptador para você adaptar, você não tem como adaptar eletricamente 10 para 20 amperes, nem 20 para 10. Quando você troca, quando você coloca o adaptador numa tomada, vamos novamente aqui ao desenho da corrente, ampere e tensão. Um aparelho de 20 amperes, como um ar-condicionado, por exemplo, primeiro que a tomada não entra. Ele tem uma tensão maior, ele aquece mais. A corrente que está passando ali, ela está exercendo uma amperagem muito maior do que a tomada foi dimensionada. E você coloca um adaptador para burlar isso. O que vai acontecer? Você vai usar, mas ela não aguenta. Em tese, em questão de em algum momento, ela vai derreter. Se isso não acontecer, é porque está acontecendo um milagre ali. Não precisa muito. Secador de cabelo derrete. Quando você usa o adaptador, ele não... e aí é fato, hein? Presta atenção. Esse tipo de adaptador aqui, eu nunca vi derreter esse adaptador. Ele é feito de um material que ele pode ser aquecido. Eu não sei o que acontece com ele, que ele nunca derrete, mas a tomada derrete. Secador de cabelo. Esses secadores... que tem secador de cabelo que tem mais potência que uma CG. Não, aqui é exagero meu. Estou fazendo uma hipérbole aqui. Agora exagerei, né? Isso é uma hipérbole, né? Pelo amor de Deus, uma figura de linguagem aqui. Não, mas tem uns secadores de cabelo que tem mais potência que uma Twister, cara. Eu também exagerei aqui. Deveria, né? Mas eu repito para você, se você procurar algum adaptador com um laudo do Inmetro, ele não é verdadeiro. O Inmetro não homologa isso. O Inmetro não homologa adaptadores, gente, mas vende. E aí, voltando à pergunta do Lucas. Lucas, isso aqui vende até hoje, todos nós temos em casa, mas isso aqui não é homologado pelo Inmetro. Isso, tecnicamente, você está simplesmente burlando uma questão de limite elétrico, vai colocar a tomada numa corrente mais elevada e vai dar problema. A princípio, no teu circuito. E isso é fato. Isso aqui agora, nesse momento aqui, está um rebuliço aqui no laboratório, mas é fato. E isso aqui também causa DR em casa, viu? Lá vou eu de novo para Diga. Como é que é? Como é que é? Ô, Marcele, vamos lá. Fritar um ovo no adaptador? Não, não dá para fritar um ovo, não. Mas, ó, vamos lá. Vamos aproveitar a deixa da Marcele aqui, que é importante, ó. Ela falou em fritar um ovo, tá? Por exemplo, uma air fryer que está na moda hoje, as air fryers. Geralmente as air fryers, se não me falha a memória, é 15 ou 20 amperes. Não me recordo agora aqui, mas as air fryers, deixa eu pegar a tomada aqui da air fryer. Peraí. Tomada air fryer. Já que ela falou em fritar um ovo, tomada air fryer. Amperagem aqui, vamos lá.
Deixa eu ver aqui. Pessoal, pelo que está no fórum aqui, é 20 amperes, tá? Vamos lá. Se eu não tenho uma air fryer em casa para falar para vocês com precisão, mas essas fritadeiras a ar, né, centrífugas aí, elas costumam ter uma amperagem mais alta. Dependendo do período que você usar, você pode derreter uma tomada com ela, com um adaptador. E aí a pergunta que eu tenho para fazer para vocês é o seguinte, tá, gente? Vamos lá. Pergunta que eu tenho para fazer para vocês. Eu peguei aqui o valor, vamos lá, o adaptador. O adaptador está custando R$ 7,49 aqui na Amazon. No Mercado Livre, R$ 9,00, né? Na Electrolux aqui, R$ 6,53. Vamos dar uma olhada numa tomada de 20 amperes aqui. Tomada de 20 amperes. Ó, uma tomada de 20 amperes, vamos lá, deixa eu pegar aqui. Eu não achei aqui, gente. Eu estou vendo aqui, mas não está aparecendo 20. É, a 14,31, mas é uma tomada dupla. Eu queria pegar simples aqui. Vamos lá. A dupla está 14,31. A pergunta que eu vou fazer para vocês. Vamos lá. Se bem que não se trata apenas de trocar a tomada, tá, gente? Quando você pensa em dimensionar o circuito elétrico correto para dar garantia, você não pode instalar em desacordo porque você não tem como oferecer garantia. Estamos falando aqui de trabalho. Repito, não estou falando de você instalar em casa e depois ter que justificar para sua esposa. Que também é um problema, hein? Problema, já falei isso aqui. Mulher triste é difícil. Mulher brava, então, pior ainda. Mas vamos lá. Olha quanto custa uma tomada dupla de 20 amperes. R$ 14,30. Será que faz tanta diferença no teu orçamento você trocar essa tomada e buscar, observar, vamos lá, e se possível, coloque o cabeamento correto, para que você tenha realmente o funcionamento disso aí certinho. Não tem coisa mais desagradável do que você ligar um chuveiro com o cabo na espessura inadequada, com os disjuntores na amperagem inadequada e ficar desarmando toda hora no frio. É desagradável. Quem tem chuveiro eletrônico de alta potência que está usando sem a especificação de cabo sabe o que eu estou falando. Ele desarma o disjuntor. No verão você não tem esse problema, porque você sempre está com ele na baixa temperatura. Mas no inverno, você aumenta a temperatura dele, ele vai chegar no 7.500, ele vai desarmar o disjuntor. É fato. E aí é o que eu estou dizendo. O disjuntor no chuveiro desarmar, ele desarma para não avariar o circuito. Agora, quando você presta o suporte para alguém e a sua instalação, a instalação do cliente não está de acordo e você faz o reparo, isso vai implicar depois na qualidade do funcionamento. É nisso que estamos falando. Estou usando aqui situações do dia a dia do nosso lar, né? Um ar-condicionado, um chuveiro, mas vamos voltar agora à questão técnica profissional. É você no mercado de trabalho dando suporte e atendimento a alguém. Um técnico de manutenção de computador não vai ser chamado para trocar, por exemplo, a tomada do chuveiro de alguém. Não é isso. Mas, se o chuveiro estiver no mesmo circuito que o computador dele, ele pode ocasionar problema no computador. E aí é o teu trabalho indo para o vinagre. E a tua garantia também indo para o vinagre. Está fazendo sentido o que eu estou falando aqui? Tudo bem? Então, eu não posso prestar um serviço e deixar como garantia para o cliente. Você chega para ele e fala, olha, eu te dou a garantia de 90 dias, que isso é direito do consumidor, Código de Defesa do Consumidor, e faz o seguinte, faz uma novena aí, cara. Reza todo dia. Você pode falar isso pro cara? Que a minha garantia depende da tua fé? Faz sentido isso? É crença agora, com todo respeito, né? Porque temos que ter fé. Mas nesse caso aqui, eu não posso ter fé nisso. Eu tenho que simplesmente, é fato, pô. Você está oferecendo garantia, infeliz. Você não pode chegar para o cara e falar assim, eu garanto, mas reza aí, cara. E você também reza para não dar problema em 90 dias. Não pode. Repito, credibilidade não pode durar 90 dias. Credibilidade no trabalho não tem garantia. Perdeu, perdeu.
E estamos falando de algo que as pessoas negligenciam, sim. Todo mundo acha que eletricidade pode ser feita de qualquer jeito. Você faz isso em casa, no trabalho, não. Isso aqui é crítico. Essas questões de adaptador, você não vai fazer uma instalação no ambiente. Você, como técnico, você não pode oferecer garantia se você colocar um adaptador. Ou então, como disse, ora. Só que aí também, né, se eu sou o criador, eu falo, cara, não vem comigo, não. Você fez a gambiarra, você que responde. Agora eu que vou resolver? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Pois não. Então, pergunta, desculpa, eu esqueço o nome. Pergunta do Leandro aqui na sala, uma pergunta interessante. Por exemplo, por uma questão de precaução, eu colocar todas as tomadas de 20 amperes no meu apartamento. Pode? Bom, você até pode. O grande problema é que, assim, você tem as tomadas de 20 amperes, deixa eu pegar a imagem que eu já deixei separada aqui, peguei, né? Vamos lá, tomada de 20 amperes, eu deixei separada aqui. Aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu dar um zoom para aumentar um pouquinho. Estão acompanhando aqui, gente? Chegou para vocês aí, ó. Tomada de 10 amperes, ela tem, o orifício dela é de 4 milímetros. A tomada de 20 amperes, ela é de 4,8 milímetros. Fica uma folga, tudo bem? Só que uma coisa também que é importante a gente citar aqui, gente. Não se trata apenas da tomada, tá? Vamos pegar novamente o exemplo do chuveiro. O chuveiro que está na moda, né, de 7.500 watts, está nas instruções de instalação. Ele pede cabo de 6 milímetros. Se você ligar o de 4, ele vai funcionar? Vai. Só que quando você deixa em alta temperatura, ele aquece e desarma o disjuntor. Então, o fabricante estipula que um chuveiro 110 ou 220, eu não me recordo agora exatamente aqui, de 7.500 watts, ele pede eletronicamente para dar suporte a esta corrente elétrica cabos de 6 milímetros. Porque um cabo de 6 milímetros é mais grosso, vai oferecer mais resistência. Resistência, ela é inversamente proporcional à tensão. Isso é matemática básica. Elétrica básica. É inversamente proporcional. Se eu simplesmente coloco a tomada de 20 amperes, mas o meu cabo é de 4 milímetros, não vai resolver o problema. Então, assim, o que a gente faz num projeto de elétrica? O que é um projeto elétrico, pessoal? Por isso que cada um dentro do seu trabalho. A César o que é de César. Quando você vai criar, né, uma rede elétrica, você procura quem? Um eletricista, né? O que o eletricista vai fazer de fato, né? Ele pode estar ali para corrigir o seu circuito elétrico, fazer um reparo e atualizar, como, por exemplo, nós fizemos na ETEC de Mongaguá, que devido ao crescimento, né, do seu quadro computacional, chegou um determinado momento que não adiantou mais aquela instalação que nós tínhamos. E não adiantou também fazer a reformulação do quadro elétrico interno. Foi pedido para a CPFL um novo transformador, porque a potência, a necessidade, a demanda da escola em Mongaguá cresceu tanto que um transformador convencional já não fornecia o suficiente. Então, foi feita a troca do transformador lá no poste, que a escola, em 20 anos, ela foi ampliando seus departamentos, a quantidade de computadores, ar-condicionados, departamentos foi aumentando, que precisou não somente de uma reformulação no quadro elétrico, mas também de um fornecimento maior. Tudo isso via prefeitura e governo do estado, porque aquilo ali tem um convênio prefeitura lá em Mongaguá, tá? E governo do estado. Ali foi feita uma licitação e uma equipe, né, entre obras de alvenaria e a parte elétrica, teve que redimensionar e fazer um projeto de eletricidade ali. E o que é um projeto? Ele faz uma estimativa do que você precisa hoje, deixando uma folga razoável
para o plano de expansão. Projeto, do latim, projectus, significa lançar ao futuro, olhar à frente. Se você projeta um circuito elétrico para hoje, não sei se vai resolver amanhã ou depois. Você deixa uma folguinha. Isso chama-se plano de expansão. Então, quando na nossa casa a gente está projetando alguma coisa e nós não temos condições de instalar, ou a gente faz a adequação técnica, ou a gente recorre a esse tipo de recurso que não resolve. Resolve de imediato, que nós chamamos de jeitinho, mas isso não é jeitinho, chama-se planejamento a curto prazo, ou pacto com o equívoco. Vai dar errado. E fazer em casa é uma coisa, prestar serviço errado tem outro nome. Isso é má fé. Quando você vai numa oficina mecânica e o mecânico não resolve o teu problema e ele simplesmente ajeita, você sai andando, um mês depois para. Como é que você chama isso? Ajuste técnico, não chama. Você geralmente homenageia a mãe dele. Você coloca em risco a reputação da mãe dele. Com todo respeito. Opa, deixa eu desativar aqui. Pessoal, isso acontece, tá? São, assim, inclusive, essas questões em lives, né? Inclusive, para quem está usando o celular, de vez em quando esbarra a mão, normal. Ó, o professor Alexandre colocou aqui ó, a diferença da tomada de 10 de 20, tá ok? E assim, gente, repito mais uma vez, está caminhando aqui para o desfecho final da aula, e assim, a gente procura, né, um clima de descontração, mas o assunto é muito sério. O assunto é muito sério. A gente está num primeiro módulo aqui, e assim, como eu não estou vendo os olhos de quem está nos ouvindo em casa, esse talvez seja o maior desafio que eu encontrei no ensino remoto. Eu posso ter a participação de vocês até pelo chat, mas eu não sei qual é a interpretação que vocês estão tendo deste momento. Eu não sei se vocês estão entendendo a ironia como simplesmente descaso, ou eu estou fazendo ironias aqui para reforçar o sentido, mas não estou colocando isso na esfera do descaso, porque isso é muito sério. Se nós começarmos nesse trabalho aqui, antes mesmo de mexermos com manutenção de equipamento, e achar que simplesmente dá para levar de qualquer jeito, repito, estamos cometendo um erro. A gente começa falando de normas elétricas aqui justamente para trazer seriedade. Sim, a gente descontrai, mas para reforçar o sentido e não para fazer graça. Tudo bem? Então, a questão é muito séria. É muito séria. E eu espero estar conseguindo levar isso para vocês. Tudo bem que de forma descontraída, mas assim, não deixando nunca a seriedade de lado. Porque o assunto exige responsabilidade. Normas técnicas que fundamentam um trabalho, que alicerça o teu trabalho e te dá credibilidade, deve ser respeitado. É muito complicado quando você, sabendo que está errado, você presta serviço errado. Isso caracteriza a má fé. E quando nós falamos hoje, por exemplo, na questão global, né? Quando você fala, por exemplo, até pouco tempo atrás, acho que continua, né? Portugal estava incentivando muito, né, a contratação de mão de obra especializada brasileira. E quando você fala que do nosso trabalho em outros países, tem alguns lugares que as pessoas questionam a questão do jeitinho. O chamado jeitinho que muitas vezes a gente entende como flexibilidade, como qualidade, em alguns lugares isso é extremamente mal visto. Não tem essa de jeitinho. O trabalho não tem. Norma técnica tem que ser simplesmente levada a sério. Tem umas... Para finalizar aqui o assunto, ou melhor, né, sinalizar para o fim, esta imagem aqui, pessoal. Esta imagem aqui. Pergunta, pode isso, Arnaldo? Professor Alexandre, socorro. Alguém me dá um amparo aqui.
essa instalação aqui, ó, isso aqui, não vou nem perguntar se é mito ou é fato que está ligado. Está correto isso, gente? Deixa eu olhar o chat aqui de vocês. Então é o seguinte, ó, agora é a hora da verdade. Todas as aulas que nós trazemos esse assunto aqui, a gente convida vocês para um desafio, né? Eu os desafio a, nesse momento, tirarem uma foto da instalação elétrica onde está o computador de vocês e postarem no chat. É um desafio. Eu os desafio sem... Vamos lá, a nossa verdade aqui. Eu vou fotografar as instalações do laboratório da escola e vou dar a minha cara a tapa aqui. Eu estou desafiando vocês a fazerem o mesmo. Tirem foto das instalações de vocês e postem no chat. Olha, os caras são espertos, hein, cara? Eu vou tirar aqui do laboratório e vou postar, porque assim, né? Estou dando a minha cara a tapa. Opa, a galera que está conosco aqui, por favor, tirem do laboratório e postem. Olha, eu vou falar uma coisa, hein? Aqui é rápido, hein? Aqui é na hora, aqui é tudo a queima-roupa, hein? Aqui é ao vivo, hein, cara? Agora eu quero ver a foto de vocês em casa, né? Porque o pessoal está expondo aqui o DNA da escola, né? Estamos expostos aqui, né? Eu quero ver a verdade de vocês. Alguém poste as gambiarras em casa. Vamos conversar. E eu quero ver isso diferente até o final do semestre. Pelo menos, né, uma instalação melhor. Não precisa reformular o quadro elétrico inteiro. Opa. Peraí. Peraí. Rolou o chat aqui. Não, mas a Marcele postou a foto. Pelo menos ela foi autêntica. Mas, ó, ela colocou apenas um T. Tá simples. Não é um absurdo, né? Obrigado pela colaboração, hein, Marcele? Pelo menos, pô, participou. Cadê do Jean? Que eu não tô vendo a imagem do Jean aqui. Peraí. Ó, o Jean tá no padrão aqui, hein? Colocou o notebook direitinho, tá o cabo aqui, legal. É que eu não estou na minha casa agora, eu estou aqui na escola, senão eu tiraria foto das minhas instalações. Eu colocaria aqui a minha cara a tapa. Legal, gente, legal. Ó, isso aqui é uma interação, a galera está participando conosco, bacana. Não. Não, sim, gente, ó, assim, nós falamos do estabilizador hoje, e aí é que eu estou dizendo, olha, temos a informação e temos a conscientização. Ninguém precisa pegar o estabilizador e jogar fora. Está usando como uma extensão, como um filtro de linha. O que eu quis dizer é que o estabilizador, para estabilizar, ele não cumpre esse papel. Mas se você está usando para poder ligar vários aparelhos, paciência. Paciência. O que nós afirmamos aqui, e faço questão, ainda vou localizar os artigos para deixar aqui no mundo inteiro. Opa, peraí. Ô, Guilherme, peraí, Guilherme. Explica para nós o que é isso aqui, Guilherme. Eu não entendi. Boa. O Guilherme colocou mesmo aqui. Só que eu não entendi, Guilherme. Isso aqui o que é? Um switch? Um roteador? Não vi aqui. Misericórdia. O PC deitado. Mas, assim, perfeito. Mas é um gabinete desktop, né? Guilherme, obrigado também pela contribuição. Não, legal. Estamos aqui trazendo a nossa situação para a gente conversar. E, assim, nas terças-feiras, nós vamos utilizar o laboratório como estudo de caso para as nossas aulas de suporte. Todas as questões que forem fragilidades aqui para esse ensino remoto, olha a quantidade de idas e vindas que nós estamos tendo aqui para conseguir transmitir uma aula.
falta uma câmera, falta o áudio, falta um driver. Tudo isso são situações que a gente usa para aula. E não é uma crítica. Estamos desenvolvendo essa questão usando os nossos casos como case. Tranquilo, legal. E na medida do possível, claro, a gente espera que, na medida do possível, a gente possa, sim, nos adequar. E eu não estou me colocando aqui como acima do bem e do mal. Eu simplesmente tive uma reforma no apartamento há alguns anos atrás e eu fiz questão de, dentro do que é possível, colocar tudo realmente daquilo que eu imaginei. Tudo funcionou 100%? Não. Mesmo com a tomada de 20, o secador de cabelo, de vez em quando, derrete a tomada, tem que trocar. Por quê? Porque o cabo não está dando conta. E aí nós temos qualidade do cabo, né? Cabos revestidos com plástico reciclado, evitem isso. Porém, quando a gente compra, a gente não presta atenção nisso, porque a resistência dele à alta temperatura é menor. E isso é homologado pelo Inmetro, e aí você só vai perceber depois que está dando problema. Cabos dentro da milimetragem correta, revestido com plástico reciclado, eles são menos resistentes à alta temperatura. E isso é homologado pelo Inmetro, infelizmente. E a gente percebe com o tempo. E nós temos que estar atentos quanto a isso, porque vamos prestar atendimento nesse tipo de coisa. Tudo bem? Então, pessoal, como disse, tá? Brincadeiras à parte, apenas para descontrair, mas o assunto é sério. Tá ok? Pela NBR 5410, equipamentos que operem em baixa tensão, em tese, não oferecem risco. Baixa tensão, baixa corrente. Mas não é por isso também que a gente vai chutar o balde, tomem cuidado. Vão mexer em alguma coisa? Quando forem mexer em algo, desliga, desarma o disjuntor. Tudo bem? Eu vou combinar, tá, pessoal? Daqui até o final deste semestre, espero, né, no formato presencial, se for o caso, um colega nosso que trabalha conosco na outra ETEC, que ele é engenheiro da CPFL, para que a gente possa trazê-lo numa espécie aqui, numa live, para compartilhar um pouco mais de profundidade sobre essa questão de aspectos técnicos em rede elétrica, né? E, por sinal, nós dividimos as aulas da quarta-feira, da parte de manutenção. Enfim, em relação a essa parte de elétrica, pessoal, esta informação inicial aqui, ela tem um ponto futuro. É a informação que busca uma conscientização a médio prazo. Lembra da nossa fala inicial aqui no primeiro dia? Atribuições e responsabilidades, atitudes e valores, começa aqui. Falando de normas técnicas, que muitas vezes, infelizmente, as pessoas acham que isso aqui é brincadeira e não é. Tudo bem? Então, nesse primeiro momento, entra como informação, nós temos o momento de informar, nós temos o tempo do entendimento e temos também, né, a maturação disso. Em algum momento, a gente espera que haja a conscientização. E uma coisa muito séria também na nossa cultura, parece que isso está no nosso genoma, né? Parece que está impregnado em nosso DNA. Nós temos um grande problema na nossa cultura reativa, que é a consciência que só é adquirida após as consequências. Isso é muito perigoso. Se eu preciso cair para realmente aprender a levantar, toma cuidado, hein? Que tem quedas que podem ser complicadas. Se for muito alto, é difícil levantar. Então, que a consciência nossa aqui não precise de uma consequência para ser despertada. Eu espero, né, que vocês, para quem seguir nesse caminho profissional aqui, saiba separar, né? Informação, conhecimento, consciência e transformação. Vamos mudar hábito. Vamos moldar comportamento. Tudo bem? Porque se hoje a gente está começando a ouvir falar disso, certamente daqui a 1 ano e meio vocês têm que pregar isso, porque seremos profissionais da área, né? E assim como procuramos, por exemplo, por um mecânico competente, as pessoas também vão procurar em vocês por um técnico de suporte competente e responsável. Nós não podemos ser críticos apenas com o serviço que prestam para conosco. Nós temos que ser críticos principalmente com aquilo que nós fazemos, né? O compromisso com a qualidade começa dentro daquilo que a gente está fazendo. Senão, a gente paira na hipocrisia, né?
Então, se eu não sabia, a partir de hoje, passei a saber. E a pergunta que eu faço para vocês: o que vocês vão fazer com esse conhecimento? Ponto de interrogação. Alguma pergunta? Beleza, gente. Bom, temos mais alguns minutinhos aqui. Como disse, o objetivo hoje foi informar. Na próxima semana, a gente começa a abordar aqui os componentes e já falamos sobre normas técnicas de elétrica. Então, uma coisa de cada vez. Beleza, então. Pessoal, sendo assim, vamos encerrando aqui a nossa participação nessa sexta hardware. Nossa terceira semana, tá ok? Hoje a nossa sexta hardware foi eletrizada, né? Com bastante elétrons aí para vocês. A gente vai repetir algumas coisas aqui ao longo do período, né, do curso, né? E aos pouquinhos, né, o que nesse primeiro momento entra como algo novo, a ideia é que se torne algo habitual. Professor Alexandre, suas considerações aí, suas ponderações sobre a parte elétrica. Eu acredito aí que hoje foi um contexto bastante válido, né, pessoal? Até fico feliz aí pelo resultado das imagens, né, sobre as instalações elétricas de vocês, e espero, como, né, foi dito aqui no nosso contexto de hoje, aí, a reflexão sobre o conteúdo e a importância desse ponto de observarmos e se atentarmos ao nosso dia a dia até mesmo, né, com relação ao uso de tomadas, extensões, né, e, obviamente, a gente vai direcionar sempre isso aí para o mercado de trabalho a nível profissional, ok? Espero aí que vocês tenham aproveitado. Semana que vem mais uma semana aí de bons conteúdos para vocês na nossa sexta hardware, ok? E qualquer dúvida, como sempre, vamos estar aqui à disposição. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Até a próxima semana. Bom final de semana a todos aí.